agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Neste 7 de janeiro, em contato com a gente, está o subtenente Queiroz, direto da sede do Corpo de Bombeiros Militar em Anápolis, atualizando o nosso ouvinte. Subtenente Queiroz, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 16 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, captura de animal silvestre. Por volta das 10h40 desta segunda-feira, a guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a rua R5, no distrito agroindustrial de Anápolis, para capturar uma cobra que foi encontrada no pátio de uma empresa situada naquele distrito. Usando equipamentos adequados e atuando com segurança, retiramos a serpente do local impróprio, dando posteriormente destino correto para o animal. A segunda ocorrência de natureza, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Por volta das 15h20 de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Sebastião Pedro Junqueira, no Jardim América, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto. Este encontrado apresentando possível fratura no membro inferior direito e tinha escoriações nos membros superiores. Vítima consciente orientada teve como destino o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através de mensagem ao nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22h, 62999930193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima terça-feira a todos. Para o senhor também, subtenente Queiroz, obrigado pelas informações. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, Pepe. Bom dia, Fernando Cavalcante. Bom dia, com você, é claro que eu falo, vem comigo. Terça-feira, 7 de janeiro 2025. Vamos juntos então saber o que de mais importante aconteceu na área policial em Anápolis e região. São Francisco Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. A você que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, nos grupos de WhatsApp. A você que nos acompanha também no nosso canal do YouTube, grande abraço. Vamos juntos então saber o que de mais importante foi registrado nas últimas horas em Anápolis e região. Um plantão relativamente tranquilo, plantão do Dr. Cleiton Lobo de Araújo, em que nós tivemos 3 flagrantes registrados. Uma das situações envolveu uma ocorrência de furto, outra também de furto e uma situação de violência, uma situação de ameaça, injúria e lesão corporal também foi registrada nas últimas horas. Mas eu começo destacando uma situação com a importante ação de policiais da Patrulha Maria da Penha. Ontem, dentro do São Francisco News, eu já alertava, falando, gente, olha, amanhã nas ocorrências, acompanhem o relato que será dado sobre esse caso envolvendo fuga, disparo de arma de fogo e por aí vai. É que a equipe da Patrulha Maria da Penha, composta pelo Cabo Ribeiro e o soldado Magno, um abraço a eles, parabenizando também pelo trabalho, eles foram acionados via Copom sobre uma mulher que mora na região do Monte Sinai. Ela que possui medida protetiva. Chegando no endereço, nessa região de Anápolis, a vítima
estava em completo desespero, é o que narra a ocorrência. Ela estava juntamente com o filho dela, uma criança de 8 anos. Segundo a vítima, o ex-marido dela foi até a residência, arrebentou o padrão de energia, pulou o muro, e aí o filho escutou o momento em que um caminhão parou na porta. E aí, desesperados com a situação, trancaram todas as portas e apagaram as luzes. O cidadão pulou o muro e causou alguns danos na residência. Parece que passou um furacão lá na casa. Ele não encontrou a vítima da residência, porque ela conseguiu, no momento, se trancar em um cômodo afastado. E após o fato da invasão, o autor foi até a casa da sobrinha da vítima e foi recebido por uma outra pessoa, ele que estava à procura da ex. Essa pessoa que mora próximo à casa da vítima, mas também não conseguiu localizá-la, ele não sabia onde ela estava escondida, né? E então, quando a equipe chegou no local, o suspeito tinha acabado de fugir. A equipe então conseguiu contato com a vítima e em patrulhamento na região da BR-414 foi visto um caminhão com a placa SCQ 5G10, caminhão que não respeitou a ordem de parada, passou pelos radares de 80 km por hora em alta velocidade, fugindo da equipe da polícia e fechando diversos carros pela rodovia. Gente, quase causando acidentes. Nesse caso, os policiais preparados para esse tipo de situação não tiveram outra escolha a não ser efetuar disparos de arma de fogo nos pneus do caminhão para que o veículo parasse, porque o motorista não estava respeitando as ordens de parada. Após os disparos, juntamente com o CPU do 4º Batalhão, com o apoio de mais equipes, esse indivíduo foi abordado. Ele que estava com um amigo dele, de acordo com as informações da polícia, em possível estado de embriaguez, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia e depois ao Instituto Médico Legal e posteriormente à PRF, a sede da PRF, para o exame, né? O teste de alcoolemia. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e no IML, de acordo com a ocorrência, não foi constatada embriaguez. A pessoa que estava na companhia do autor, do cidadão que invadiu a casa da ex, confirmou aos policiais que ele e o, abre aspas, companheiro, estavam bebendo. E aí, depois de tomarem cachaça, foram até a casa da vítima. E então, a polícia militar foi comunicada do ocorrido e gerou todo esse desenrolar nessa situação que por pouco, né, gente, não termina em tragédia. Não se sabe qual era o pensamento desse indivíduo. As iniciais dele, GSB, é um sobrenome bem característico, GSB. Até para não expor a vítima, a gente não fala o nome aqui desse cidadão, desse QBU. Mas aqui nesse caso, ele invadiu a casa da vítima, pulou o muro. Se ele encontra a vítima, né, a gente não sabe o que passava na cabeça do cidadão desse. Aí depois ele foge da polícia. E aí a informação que a gente tem é de que o caminhão estava com cimento seco. Ou seja, podendo provocar uma tragédia em uma rodovia aqui na região de Anápolis. A gente parabeniza, então, essa pronta ação dos policiais da Patrulha Maria da Penha, aqui nesse caso, o soldado Magno e meu amigo Cabo Ribeiro, que atenderam então essa ocorrência complexa e mostra mais ou menos, cada caso é um caso, mais ou menos qual é o perfil do cidadão que agride a mulher, que descumpre medida protetiva e ainda é ousado contra as forças de segurança. Abraçando na audiência a Jaqueline lá no Jardim Progresso, trazendo aqui pra gente uma demanda. Obrigado, Jaqueline. Temos aqui também um comunicado repassado pela Carol, dizendo o seguinte: bom dia, quero pedir a ajuda de vocês aí do São Francisco News para uma mãe que está desesperada. Ela nos encaminha aqui a foto de um adolescente de 14 anos de idade, o João Aleandro da Silva França. Segundo o comunicado,
Esse menino está desaparecido desde o dia 25 de dezembro. Ele foi visto pela última vez no dia 26 no Parque Ipiranga. Jovem ainda, seus 14 anos, a gente espera que essa história termine com um final feliz. Qualquer informação, é só entrar em contato com o número 62993349469. Vou replicar também essa imagem aqui, a foto do garoto que está desaparecido também nas nossas redes sociais, para que você, ouvinte, as demais pessoas também possam ter acesso e a gente possa ir nessa corrente de oração, pensando bem, né, no desfecho positivo dessa história, que a gente possa ajudar também compartilhando essa informação. Seguimos com as ocorrências policiais, daqui a pouco detalhes de casos e um deles envolvendo motorista de aplicativo. Teve também funcionária de supermercado envolvida em situação delicada e o golpe aí de boletos da Saneago. Mais vítimas procuraram a delegacia em Anápolis. E em contato com a gente está o doutor Manuel Vanderick, delegado Manuel Vanderick, que é o titular, delegado responsável pela DICT, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, também pela Delegacia do Idoso. Tivemos um 2024 marcado por, infelizmente, mortes no trânsito. Grande parte delas envolvendo motociclistas. E o delegado, depois a gente vai trazer na íntegra dentro do São Francisco News essa entrevista. O que nos explicou ontem o doutor Manuel Vanderick nessa entrevista ao São Francisco News é de que a polícia identificou que após os exames cadavéricos nos motociclistas, uma boa parcela deles estava com álcool no sangue. Quando a gente noticiou situações de motociclistas atingindo caçamba, poste, às vezes se envolvendo em acidentes com outros veículos automotores, uma boa parcela das vítimas em Anápolis estavam combinando, por exemplo, a alta velocidade e a embriaguez também. Os exames que são feitos mesmo após ali a morte da vítima, é feito um exame no corpo, exame cadavérico. O laudo é emitido pela Polícia Técnico-Científica, pelo IML. Inclusive abraçando o meu amigo Egberto Sabino, sempre acompanhando também a nossa programação. Isso chama a atenção. Mas no panorama geral, o doutor nos explica quantas mortes foram registradas e o que a DICT analisa sobre o cenário do trânsito em Anápolis no ano de 2024, em que, infelizmente, grande parte dos acidentes que resultam em mortes ou lesões graves são provocados por embriaguez ao volante. Doutor, bom dia. Ótimo dia para você, Jonathan, e para seus ouvintes também. Eu acho que nós temos pontos a comemorar e pontos a lamentar no trânsito. Foram 62 mortes. A gente comemora a diminuição desse índice que desde 2022 ele é decrescente, né? A gente teve um ápice lá em 2022, 134 mortes. Depois caiu para 90 e pouco e agora para 84 em 2023 e o ano passado 62. Esse número seria bem menor, né? Uma diminuição de quase 50%, mas dezembro foi um recorde anual o ano passado de mortes. Então isso chegou em 62, coisa que estava em 40 e poucos. Mas a gente não pode esquecer, né, mesmo que esse número tenha diminuído, que são 62 famílias que não tiveram filho, a mãe, o pai em casa para as festas de final de ano por conta de uma decisão. Não é acidente. A gente precisa sempre ressaltar que essas mortes e lesão, em 99% das vezes, não são acidentes, são crimes. Elas decorrem de uma escolha do motorista que avança o sinal, que ultrapassa em local proibido, que excede a velocidade, que bebe, dirige depois de beber e que usa o celular. São as principais causas, né, de morte e lesão. 62 mortes, mas são centenas de pessoas que tiveram lesões graves, incluindo invalidez permanente. Essas pessoas ficam meses, perdem o trabalho, perdem a capacidade produtiva, perdem a autonomia, vão para cadeira de rodas por conta de uma decisão. A conduta mais grave continua sendo a embriaguez ao volante, Jonathan. O que a gente percebe nas operações semanais é um aumento do índice de alcoolemia, cada vez maior. As pessoas estão dirigindo cada vez mais embriagadas. Muito comum índices de 3 vezes, de 4 vezes o que é embriaguez. Nos registros da Polícia Militar, inclusive, a quase totalidade, né, estão envolvidas em colisões, os índices superam 1,50. Lembrando que acima de 0,35 já é embriaguez. 0,34, perdão.
miligramas de álcool por litro de ar expelido. Jonathan, o que eu percebo também, uma postura crescente, é que o motorista, ele está cada vez mais egocêntrico e desprezando o que é previsto na legislação, né? A nível mundial. Dirigir embriagado não é crime só no Brasil, é no mundo inteiro. Só que esse mesmo motorista que critica a lei brasileira, quando ele vai para o exterior, lá ele obedece. Porque ele sabe que lá ele vai ser punido contundentemente. Aqui, dentro de casa, onde os filhos e os pais estão circulando, o brasileiro tem uma dificuldade enorme de cumprir o seu papel, de seguir uma regra de conduta que é proibida no mundo inteiro diante da periculosidade que ela representa, né? A gente percebe que hoje as prisões por embriaguez estão vinculadas geralmente a desacato, resistência, desobediência, fuga do local. Importante ressaltar também que na maioria desses casos hoje de morte, o motorista causador foge do local sem prestar socorro. Isso revela também essa personalidade de pouca empatia, né, do motorista com a vida alheia. Às vezes uma ligação no momento exato para um resgate poderia salvar a vida daquela pessoa que está no asfalto, mas a pessoa prefere fugir para tentar evitar a responsabilização do que permanecer e acionar o socorro. Importante ressaltar também que todos os motoristas que fugiram do local no ano passado de um crime com resultado grave foram identificados. 100% deles? 100% deles. Hoje Anápolis tem um monitoramento por câmera muito bom e é uma inteligência integrativa que todas as barreiras registram essas passagens mesmo sem levar multa. Então é muito fácil você identificar hoje. Relativamente muito fácil. E lembrando que fugir do local, além de qualificar o homicídio e a lesão provocada, também pode configurar um crime autônomo e, mais importante, um dos requisitos para o dolo eventual. Então, o motorista que mata e foge do local, a probabilidade dele responder e ser denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, ela aumenta substancialmente, porque isso demonstra a falta de empatia e o desprezo dele para com a vida daquela pessoa que foi atingida, né, na colisão. 62 pessoas, infelizmente, 62 pessoas morreram no trânsito de Anápolis no ano de 2024. Um ano marcado pelo primeiro júri popular por crimes de trânsito. A gente recorda a condenação do empresário Cristiano Mamédio, momento histórico através da luta também da Michele Pires, nossa amiga, mãe do Emanuel. E o exemplo precisa ser seguido, porque vocês que bebem, dirigem, matam no trânsito não ficarão impunes. O delegado traz também esse dado muito importante. Em entrevista ao São Francisco News, ele afirma que 100% dos motoristas que em situações de acidentes, crimes de trânsito, mortes no trânsito, fugiram dos locais dos crimes, foram identificados. Por mais que o cidadão tente se esconder, ocultar essa ação, esse crime, a polícia, através da inteligência, da tecnologia, também com apoio dessas alternativas, consegue identificar quem são essas pessoas. E a gente torce para que tenhamos um cenário positivo no ano de 2025, porque o que a gente quer falar aqui no final do ano, né? Vamos sonhar com isso, vamos pedir a Deus por isso. Olha, 0 mortes. A estatística boa é 0 mortes. Mas sabemos da complexidade do que é o trânsito de Anápolis, do nosso país também. Mas que a gente possa fazer a nossa parte, seja na hora de ser um pedestre, ser um passageiro de um veículo, utilizando também o cinto de segurança, colaborando com o motorista, e na condução de um veículo automotor também. E também torcemos para que as nossas autoridades façam também sua parte, com pavimento de qualidade, sinalização, segurança e etc. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, o segundo bloco das ocorrências, trazendo detalhes, alguns registros que chamaram a atenção nas últimas horas na Delegacia Geral de Polícia Civil. São Francisco Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Abraçando na audiência o Gilcimar Cândido, tá na escuta. O Rogério, lá de Pirenópolis, hoje visitando Anápolis, também tá na audiência. Bom dia, Rádio São Francisco. Nós tá aqui escutando vocês aqui, tá? Mas acha bom o programa seu. Tudo de bom pra vocês aí, tá? Rogério. Valeu, Rogério, obrigado pelo carinho. Quem também tá com a gente é o DJ Henrique, dizendo o seguinte: bom dia, Jonathan Cavalcante, passando para desejar um abençoado ano com saúde e alegria. Manda um abraço a todos.
Sou ouvinte fiel de vocês. Acordo para ouvir o São Francisco News e depois durmo de novo. Parabéns. Obrigado ao DJ Henrique, né? Por enquanto acordado. Daqui a pouco vai tirar aí o cochilo, puxar a palha e depois seguir no job. Valeu, DJ Henrique. O Ricardo lá no Parque das Primaveras também tá na audiência. Bom dia a todos aí da rádio. Ricardo, Parque das Primaveras. Motorista da primeira classe Ouro Preto. Coisa boa. Bom dia pra nós aí, os motoristas aqui da primeira classe Ouro Preto aí. Bom dia, sucesso sempre. Valeu, primeira classe Ouro Preto aí, todos os motoras sintonizados também na 97.7 FM. Olha, eu trouxe aqui uma informação, não envolve Anápolis, mas chama a atenção. E aí eu imagino o Zé do Brinite uma hora dessas escutando a notícia. A Polícia Rodoviária Federal interceptou um caminhão que transportava grande quantidade de cerveja e uísque. Só que com documentação fiscal fraudulenta. Vou até pôr aquela trilha do Zé aqui. O veículo foi parado durante fiscalização de rotina no quilômetro 96 da BR-153, na região de Porangatu. Ao vistoriar o automóvel, os policiais constataram que cerca de 100 mil garrafas das bebidas transportadas estavam com notas fiscais irregulares. Isso mesmo, não são 100, são 100 mil garrafas. Auditores da Secretaria Estadual de Economia de Goiás foram acionados e procederam à apreensão do caminhão e da carga. O valor total da carga apreendida foi estimado em aproximadamente R$600 mil. Mas oi, tá apreendido. Devido às irregularidades quanto à origem e destino da carga, o caminhão foi encaminhado à Secretaria de Estado da Economia de Goiás para os procedimentos legais. É isso mesmo, meus amigos e minhas amigas. Um prejuízo aos cachaceiros de plantão, mas a carga não chegou lá no disque. Cerca de 100 mil garrafas de uísque e cerveja sem nota fiscal foram apreendidas pela PRF, isso na BR-153. A casa caiu? A carga quase caiu, né, gente? Olha, uma situação de morte acidental foi registrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. A dona Lourdes procurou a delegacia e comunicou o falecimento da mãe dela, a dona Martinha Ribeiro de Moraes. Ela que estava internada no Hospital de Urgências desde o dia 13 de dezembro. Dona Martinha sofreu uma queda da própria altura e fraturou o fêmur. Ela foi operada no Hospital de Urgências, mas infelizmente o quadro de saúde dela se agravou e ela faleceu ontem. A vítima sofreu um acidente em casa na região de Teresópolis de Goiás. Estava então hospitalizada no EANA, aqui em Anápolis. A dona Martinha Ribeiro de Moraes era natural de Goianápolis e tinha 82 anos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Uma situação de ameaça foi registrada no loteamento Guanabara. A vítima disse que há 3 anos a mãe dele pegou uma quantia de R$4 mil emprestado com tal de Elias. Ela disse então que pagou o valor devido, mais os juros, inclusive, segundo o filho, pagou mais que o dobro do valor que pegou emprestado, ou seja, pagou mais de R$8 mil. O empréstimo foi de R$4 mil. Após muita cobrança do tal do Elias, a senhora começou a falar com o filho para que ele pudesse resolver a situação, porque ela já tinha quitado a dívida. Contudo, alegou que a dívida já foi paga e mesmo assim o tal do Elias continuava cobrando sem parar. Há meses ele queria mais dinheiro. Disse ainda que o tal do Elias profere ameaças quando pede mais dinheiro, dizendo: ou você paga ou vou cobrar de outra forma. Ou você paga ou vou receber de outra forma. Segundo as vítimas, as ameaças são frequentes e a partir disso a Polícia Civil foi comunicada do ocorrido sobre essa situação de ameaça. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra esse cidadão. Que coisa. Pelo jeito já pagou, mas o cara quer que os boletos, né, enfim, o valor seja repassado todo mês. Aí não dá, né? Uma hora a dívida acaba, né, gente? O brasileiro sabe bem disso, né? Igual o Casas Bahia, vai parcela, uma hora acaba. Mas nesse caso aqui tá tudo errado. Mesmo
supondo aqui, se tivesse a dívida ainda em andamento, existem outras formas de cobrança. Agora, quando você já parte para a esfera criminal, ameaças, injúrias, calúnia, aí tá tudo errado. Em uma loja localizada em um shopping da cidade de Anápolis, não vou falar aqui porque se eu falar o nome da loja, né, aí vai ter todo um peteco, né? Enfim, tem um shopping aqui. A loja começa com car, né? Aí depois tem o número 4 em inglês. Sacou aí, né? Sacou aí, você estudante, você que tá preparando aí para voltar para a escola daqui a alguns dias, termina com a letra 4 em inglês. Sacou aí o paradation? Enfim, Jonathan, vai para a ocorrência. Compareceu à delegacia uma moça comunicando que foi vítima de agressão física praticada por uma mulher, com as iniciais AC, que trabalha no setor de caixas deste supermercado. A vítima relata que foi agredida com uma mordida no braço esquerdo, fato que lhe causou lesão corporal. O fato será investigado pelo 1º Distrito Policial de Anápolis e na delegacia foi solicitado o laudo de exame de corpo de delito para a vítima. A vítima é uma moça de 23 anos de idade. Que não narra se a situação aconteceu dentro do mercado, fora do mercado, mas foi, segundo a vítima, uma moça que trabalha neste mercado. Lá no residencial São Cristóvão, uma ocorrência foi registrada em que a vítima, uma mulher de 35 anos de idade, ela procurou a delegacia relatando que pediu uma corrida via aplicativo Uber. E aí o valor da corrida deu R$30. Só que, durante o trajeto, essa moça dormiu no banco de trás, tirou um cochilo. Segundo ela, o autor, no caso o motorista, teria pegado o telefone da vítima, sabia a senha dela, entrou no aplicativo do banco e passou R$200 para ele. O nome de Lucas da Silva. Segundo a vítima, ela estava meio grogue, meio bêbada. E aí dormiu no banco de trás do Uber. 35 anos. Uma coisa eu afirmo pra você, ouvinte do São Francisco News. Algo de errado não tá certo nessa história aqui, né? Sabia a senha do celular dela? Como assim? Era um motorista ou era algo a mais, né? Também não tô duvidando do depoimento dela, né? Enfim, o fato chama muita atenção, né, gente? Motorista de aplicativo é para transporte, não é hotel delivery, né? Porque depois se a moda pega, né? O pessoal começa a dormir, babar, né? Sem fazer outras coisas lá no banco de trás, né? Alguns que ainda tem que levar o carro no lava-jato no dia seguinte, porque alguns fazem cada proeza. Eu falo porque eu já tive relatos de pessoas próximas que já me informaram sobre isso. Não quero presenciar e nem sentir o aroma depois, mas fato registrado na delegacia. Inicialmente, como apropriação indébita. Vamos para a próxima ocorrência. É cada coisa que acontece em Anápolis que a gente fica às vezes incrédulo. Lá no residencial Arco-Íris, a vítima, um homem de 44 anos de idade, procurou a delegacia relatando que recebeu um vídeo de uma amiga da autora difamando a vítima, no caso ele. Essa pessoa mandou esse vídeo e aí a pessoa do vídeo estaria difamando esse homem de 44 anos de idade, falando que ele tentava convencer a mãe de uma garota de 14 anos a dormir com ele para virar mãe de santa. E aí teria agarrado uma mulher à força por ter traficado drogas dentro do terreiro da autora e falando que a carteira de pai de santo da vítima é falsa. Você entendeu a ocorrência? Nem eu. Que BO é esse, rapaz? Fato registrado que eles se resolvam, né? E aqui a situação foi classificada como calúnia e difamação. Lá no residencial do Cerrado, uma situação de ameaça também foi registrada. A vítima, uma mulher, procurou a delegacia dizendo que o autor é conhecido como americano, que estaria ameaçando o filho da vítima, dizendo que vai matar o filho dela e aparecer com a boca cheia de formiga e cortar a cabeça dele, e que ela iria chorar em cima do caixão, que ela podia chamar a polícia porque ele não tem medo.
O mesmo já foi preso, segundo a vítima, várias vezes, e o autor também disse que iria na casa dos pais da vítima atrás do filho dela. Ela disse que o pai já tem idade avançada e está preocupada com essa situação. Situação que deve ser monitorada pela família, entender o que está acontecendo, o porquê dessas ameaças, para não gerar uma situação ainda mais conflituosa. Nós tivemos ainda uma outra ocorrência que foi registrada, um acidente de trânsito lá na região da Jaiara City, na rua João Pinheiro, próximo à loja André, uma situação envolvendo um acidente de trânsito. Outra ocorrência, dessa vez na Vila Miguel Jorge, na Avenida Brasil Sul, em que um homem compareceu à delegacia dizendo que está sendo vítima de ameaças praticadas pelo Rogério. Não é o nosso amigo aqui da praça. Que as últimas ameaças foram feitas no dia 6 via mensagens de WhatsApp, onde o autor ameaçou a vítima dizendo: eu sei que você tem uma oficina e você vai ter que ficar esperto. Eu sei que você tem filhos e tem funcionários. Que a mensagem foi enviada em visualização única, mas a cônjuge da vítima também escutou a situação porque estava perto. A vítima está com medo das ameaças que o tal do Rogério está lhe fazendo e por isso procurou a delegacia para que o trabalho investigativo eventualmente seja realizado. Uma morte acidental no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, também foi registrada porque o Bruno Martins comunicou o falecimento da mãe dele, a dona Sebastiana Martins da Silva, uma idosa de 63 anos de idade, que no dia 24 do mês passado, no mês de dezembro, sofreu uma queda da própria altura e ela fraturou o fêmur. Desde então ela estava internada no hospital de urgência de Anápolis, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ainda lá no Pistão, lá no Calistolândia, segunda etapa. Exatamente. Mais uma situação foi registrada, dessa vez por apropriação indébita. O Walter procurou a delegacia informando que é proprietário de uma empresa de aluguel de motos localizada em Goiânia. No dia 6 de dezembro, ele alugou 7 motos para o tal do Lázaro e deu uma entrada de R$500 e a pessoa paga semanalmente, tipo um plano. E o Lázaro escolheu o plano para ser pago durante 2 anos e após isso a moto fica com a pessoa. Foram feitos os pagamentos por semana corretamente, só que, segundo a vítima, o cidadão parou de pagar as parcelas no mês de janeiro e o Walter entrou em contato com o tal do Lázaro e teve a resposta que o tal do Lázaro teve um problema para efetuar os pagamentos e pediu um prazo. E após isso não conseguiu mais ser atendido. Walter entrou em contato com o irmão do tal do Lázaro, relatando a situação e teve como resposta que os dois não trabalham mais juntos e que não poderia se responsabilizar por isso. E aí o irmão passou um novo contato do Lázaro pro Walter, né, que tem a empresa de aluguel de motos, que entrou em contato, foi até a Goiânia para conversar pessoalmente com o tal do Walter, dizendo que devolveria as motos e não efetuou o pagamento. Walter veio até a cidade de Anápolis buscar as motos e conseguiu pegar somente 5 encontradas. Através do rastreador, as outras 2 ele não conseguiu encontrar, porque tinham retirado o rastreador das motos. O Walter ligou novamente pro tal do Lázaro e o Lázaro disse que ele tinha que se virar, já que ele poderia saber onde as motos estavam. Que BO é esse, gente? Fato registrado aqui na cidade de Anápolis. O Walter depois procurou a delegacia comunicando que recuperou por meios próprios as 2 outras motos. Uma foi localizada abandonada em via pública através do rastreador e outra que tinha sido vendida para outra pessoa. E aí soube da situação porque a pessoa queria fazer a transferência da documentação. Peteco. Tudo isso começou em 2023, quando esse cidadão aqui de Anápolis alugou 7 motos, né? E aí, a partir disso, todo esse imbróglio, a não devolução, a falta de pagamento e ainda esse problema, e a vítima, por sorte, conseguiu recuperar essas motos que haviam sido levadas mediante a paralisação do pagamento por parte do cliente. Lá no residencial São Cristóvão, uma situação de ameaça foi registrada, em que a vítima compareceu à delegacia informando que a sua vizinha, a autora, lhe ameaçou com uma faca dizendo que ia furar ela, que odeia ela e suas filhas.
xingou uma menina de 7 anos e a vítima disse que não aguenta mais porque elas são vizinhas de apartamentos e a colega, abre aspas, sempre caça briga. A vítima relata que tem problemas de cabeça e toma remédio controlado de ansiedade e está com medo da vizinha fazer algo contra ela. Tivemos ainda situações de estelionato, uma delas envolvendo uma mulher de 51 anos de idade que entrou no site da Saneago, puxou um boleto para pagamento de sua água referente ao mês de dezembro, pagou no dia 26, só que depois ela descobriu que tinha caído em um golpe. Atenção aí para os sites falsos que estão deixando vários no prejuízo. E para finalizar, uma situação registrada no Parque Michel, o senhor Fausto procurou a delegacia dizendo que no dia 6, ou seja, ontem, relatou que o cunhado dele teria o agredido sem motivo e que correu atrás dele com um facão em sua residência, onde teria quebrado também uma caixa JBL e a moto dele. Constantemente vem sofrendo ameaças via mensagem de WhatsApp. Ele diz que o cunhado quer matar ele e disse para ele sumir, porque ele quer ceifar com a vida do familiar. E o senhor Fausto procurou a delegacia registrando esta ocorrência. Que BO, hein, gente? O povo andando muito nervoso. Será que esqueceram o Rivotril em 2024? Amanhã a gente volta com mais uma edição das ocorrências policiais. Combinado? Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. São Francisco FM.